No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso de número 24, Paulo vai fazer uma declaração que mexe com a nossa alma, que ele diz: Em nada tenho minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra a carreira que Cristo me chamou. Quando a gente lê esse versículo, quando a gente começa a reparar na vida de Paulo e a escolha que Paulo fez, a gente começa a perceber que Paulo, ele é uma pessoa que teve uma entrega total para o evangelho. Paulo, ele não foi chamado, e quando ele foi chamado, ele já foi um obreiro, já foi um apóstolo, já foi separado, muito pelo contrário. Paulo, quando ele foi chamado por Jesus no caminho de Damasco, ele fica cego e precisa de um homem, de um profeta que vá até ele pregar o evangelho. E quando pregam para ele o evangelho, ele simplesmente abandona a sua vida antiga e passa a viver querendo conhecer mais quem era Cristo. Só que conhecer Cristo não é uma jornada de um dia, muito menos uma jornada de um ano ou então alguns meses. Eu estou falando aqui que Paulo teve anos e mais anos se dispondo a conhecer verdadeiramente quem era Cristo. Não espere hoje uma transformação de vida, porque você talvez não vai ter. Não espere hoje algo sobrenatural sobre você, porque talvez você não vai ter. Paulo, ele se tornou o homem que se tornou não porque ele simplesmente conversou com Jesus no caminho de Damasco, mas porque todas as manhãs, quando ele acordava, ele tinha uma decisão dentro do teu peito, e essa decisão eu e você temos nos dias de hoje. Qual que é essa decisão, Danilo? A decisão que nós temos é todas as manhãs, quando nós dormimos e acordamos, tem uma cruz em nosso coração, e nela a gente tem que tomar uma seguinte decisão ao acordar todos os dias. Hoje quem vai viver eu ou quem vai morrer nessa cruz é a minha vontade, para que Cristo levante dessa cama e viva através de mim. Viver Cristo não é apenas em momentos grandiosos, viver Cristo não é apenas em momentos maravilhosos, viver Cristo também está em respeitar pai e mãe, em amar a sua esposa, em obedecer aos estatutos da lei, em você amar o seu próximo, em você plantar o bem, você não ser ignorante no trabalho, você ser educado, ter domínio próprio, autocontrole. Quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente percebe que, através de uma simples escolha de viver o verdadeiro evangelho, ele passa a viver Cristo todos os dias. Porque Paulo se tornou tão grande. Paulo, ele nunca se lançou ao ministério. Paulo, ele foi lançado por Deus ao ministério. Paulo, ele nunca quis cargos e nem reconhecimento humano. O reconhecimento veio através do que o Espírito Santo fazia através da vida dele. Quando a gente olha para Paulo, a gente vai ver que Paulo não se lançou e nem brigava por títulos ou posições no meio da igreja. A gente vai ver que os discípulos, os apóstolos estão orando, aonde o Espírito Santo chega a eles e fala: Olha, separa Barnabé e Paulo para a obra que eu vos tenho enviado. Ou seja, Paulo não disse, eu estou pronto e eu vou fazer. Não, o Espírito Santo olhou para Paulo e disse, você vai se deixar lapidar todos os dias pela minha presença, em oração, em jejum, em clamor. Todos os dias vai morrer um pedacinho do Danilo e para viver um pedacinho de Cristo mais. Todos os dias vai morrer as decisões do Danilo para permanecer as decisões de Cristo mais. Todos os dias o Danilo vai se entregar de uma tal maneira que ele vai se retrair os seus desejos carnais, que muitas das vezes é fazer o mal para alguém, que muitas vezes é falar mal de alguém, que muitas das vezes é semear o mal, plantar o mal, mas eu vou morrer à minha vontade para que viva Cristo. E quando me baterem numa face, eu apresentarei outra. Quando me ferirem com palavras, eu orarei para que Deus os perdoe e os conceda uma nova oportunidade de vida. Todas as vezes que eu for traído, eu terei a chance de perdoar e continuar a minha vida, porque a justiça não é minha, a justiça é de Cristo. Quando Paulo ele estava apto, não porque ele estava apto porque tinha um grande, vasto vocabulário para pregar, porque era conhecido pelas nações para poder pregar, não. Simplesmente olharam para Paulo e disseram, olha, quando eu olho para você, eu vejo Cristo. Quando eu olho para você, eu não vejo mais o homem que matou centenas de cristãos. Quando eu olho para você, eu não vejo mais alguém corrompido pelo pecado, pelo poder e pelo orgulho e pelo ego. Quando eu olho para você, eu sinto amor, eu sinto perdão, eu sinto a bondade de Deus.
E nada nos é mais importante do que cumprir o verdadeiro evangelho em nossas vidas. Jesus está te chamando hoje não para você viver de acordo com o que todo mundo acha, ou o que todo mundo pensa, ou o que todo mundo quer. Jesus está te chamando para um relacionamento verdadeiro, onde você vai ser trabalhado por Ele. E Ele vai trabalhar em você todos os dias. E o dia que a sua raiva subir, você vai lembrar que vale mais a pena você confiar no julgamento de Deus do que fazer justiça com as suas próprias mãos. Vai valer a pena ouvir as pessoas, vai valer a pena amar, perdoar. Vai valer a pena, porque maior é aquele que vai te justificar no meio dos anos. Ainda que todo mundo olhe para você e fala, não, ele é um mentiroso, ela é uma mentirosa, viveu uma vida toda errada e agora está querendo ser santo, continue assim como Paulo, continue vivendo no secreto todos os dias e sendo transformado por ele, para que quando você aparecer não seja você, seja Jesus através da sua vida, e eles não terão outra escolha além de olhar para você e dizer, olha, de você eu não esperava nada de bom, mas quando eu olho para você, eu vejo Cristo. Eu vejo Cristo em você e através de Cristo eu sinto o verdadeiro amor. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana.